Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Deve estar valendo, meu Brasil, meu mundo, meu Rio Grande, 27 de abril de 2020 abril, né? Porque esse mês parece um ano que não acaba mais, mas está no ar o RDC Esporte aqui na RDC TV. Hoje, para falar de futebol, um pouco, e mais da vida, da Netflix, de como foi o final de semana, com o Ribeiro Neto, sempre ele conosco aqui. Tudo bem, Ribeirinho? Como foi o final de semana? Tudo bem, tudo bem. Eu quero dizer para vocês o seguinte: tá mais clara meu visu aí. Eu mudei de lado aqui para ver se eu apareço melhor, né? Sabe que eu tenho que preservar a minha beleza, né? Então, um beijo a Fernanda Ponciano, né? Que ainda não tive o prazer de conversar depois do seu retorno, né? Ela anda meio mascarada, pelo que eu estou me dizendo. Mas um beijo a ela. Então, cara, o que eu vou te dizer, cara? Eu não aguento mais, velho. Eu não aguento mais. Mas tudo bem, estamos aí vivendo, sobrevivendo do jeito que dá. E tenho muitas indicações de filmes. Cara, eu não aguento mais ver filme. Volta, futebol, pelo amor de Deus! Mas bom dia, uma boa semana para todo mundo e aos nossos convidados também. Obrigado, Ribeiro. Thiago Suman, tudo bem, Thiagão? Tudo certo, Guilherme, Ribeiro, Alcaju. Sabe que o Ribeiro falou que a nossa colega aí, a Fernanda, anda mascarada. Se ela tá mascarada, tá certo, né? Tem que estar de máscara aí para lidar com o Covid, né? Eu costumo dizer que o pessoal do jornalismo, especialmente nós do esportivo aqui, outro dia o Daniel Oliveira, teu amigo Ribeiro, Daniel Oliveira perguntou onde é que compra máscara, onde é que tem máscara? Eu digo, porra, mas na imprensa esportiva é o que mais tem, né, tchê? Não precisa ir muito longe para nós achar máscara, né? Tá todo mundo protegido contra o Covid. Mas eu tô nessa do Ribeiro, inclusive venho virado dessa madrugada, direto do programa. A última vez que eu dormi foi sábado, viu? E dentre algumas pesquisas e trabalhos acadêmicos aqui, alguns filmes aí também para colaborar com a lista do Ribeiro, viu? Então, vamos junto. No finalzinho do programa a gente começa a falar dos filmes, que eu tenho indicação também. Meu final de semana foi baseado na tal da Netflix. E ele, né, cara? O cara que é o Caju Tricolor, boné, bandeira, camiseta, sempre representando o Tricolor Gaúcho. Beleza, Caju? Beleza, tudo bem, Gui? Um abraço aí pro Ribeiro e pro Thiago também, que estão participando do programa. E eu tô aproveitando essa pandemia aí, tô relembrando todos os jogos do nosso imortal Tricolor, principalmente as vitórias, né? Porque as derrotas não me interessam muito, né? E lógico, não posso dizer que não estou assistindo filmes, né? E curtindo também a família, que é bastante importante. Aliás, eu achei bacana. muito legal um post do Lucas Leivas, né? Porque nós tivemos, acho que foi na sexta-feira, que houve a reprise da Batalha dos Aflitos, e o Lucas Leivas postou lá na Itália, ele e a família, né, as crianças assistindo, vibrando. Achei muito legal o post. E me trouxe à memória, claro, né, eu sou velho, né, já participei de muitos eventos esportivos, né, e tive a felicidade de estar naquele dia lá nos Aflitos, vivenciar tudo aquilo que aconteceu. E eu tenho muito. Eu sempre digo para todo mundo, especialmente para os colorados, que eu não vou entrar nessa na briga colorado-gremista, de comemora isso, comemora aquilo, tá? Viu, Thiago Simão? Mas o que fica para mim daquilo, e acho até que o gremista comemora, não o título da Série B, o gremista comemora o feito extraordinário, e foi. E eu que estava lá e senti tudo aquilo atrás da goleira, quer dizer para vocês que foi algo muito pulsante, muito pulsante. E nós, o jornalista que está lá, ele vivencia, isso que eu gostaria de passar para os nossos seguidores, ele vivencia de forma diferente, porque naquele momento lá, o que eu estava pensando? Qual era o meu estresse? Não era se o Grêmio ia conseguir ou não. Tá? O meu estresse lá era como é que eu ia me comportar, o meu trabalho a partir das coisas que estavam acontecendo
e que poderiam acontecer. Esse era o estresse. Porque é óbvio também que as coisas mudaram um pouco em relação ao que acontecia. A gente ficava no gramado, a gente tinha acesso aos jogadores, tanto que houve invasão, eu mesmo invadi o gramado, né, para colher depoimentos. E o meu estresse era, porque eu sabia o quão importante era aquilo na vida do Grêmio, sabia o que poderia acontecer com o clube caso não subisse, mas todas as circunstâncias que tiveram antes, durante e depois do jogo. Então, quero dizer que eu relembrei, tem um depoimento que até virou meme durante muitos anos, que é o tal expulso batata, que foi... Aliás, deixa eu dizer aqui, tá? Eu vou dizer por nada. Para mim, a melhor narração desse jogo é do gigante do Vale, Marcos Couto. Na minha opinião, não é porque era o meu parceiro na jornada, não é porque era a minha transmissão na Rádio Bandeirantes na época, eu digo isso de coração. Tanto que eu acho que foi muito lindo que a Guaíba fez no final de semana, a gente poder ouvir de novo o Rolim narrando o 83 do Grêmio, o 75 do Internacional, foi coisa linda, para mim, um dos maiores narradores desse país. Mas quem, na minha opinião, retratou de forma mais autêntica, em termos de emoção, foi o gigante do Vale, Marcos Couto, aquele que quero render homenagem neste momento, pela brilhante transmissão. Eu fui um coadjuvante ali, né? Mas ficou o tá expulso Batata como meme, né? Então tá expulso Batata, e foi dali que o Grêmio conseguiu a vitória com o gol do Anderson. Foi um negócio bastante pulsante. Gostaria de dar esse depoimento para vocês aí, né? Caju, tu lembra do dia exato, no dia, já que entramos na... Só para aproveitar o gancho, Gui. Já... O gol do Anderson eu não vi. Eu fui ver depois que deu o grito de gol, eu voltei para a TV e daí que eu fui olhar o lance e fui ver o gol, porque eu estava comemorando a defesa ainda do Galato. Mais ou menos o que tu devia estar fazendo quando o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, comemorando o gol na arena e não viu o gol do Casares? Ou viu? Exatamente, viu, Gui? Eu estava lá comemorando... Aliás, eu não estava mais comemorando o gol, eu já estava comemorando o título, né? E daí, daqui a pouco, eu disse, que bacana, eu falei pro meu colega, que bacana, vamos ganhar, ganhamos lá e vamos ganhar aqui. Aí eu disse, que ganhar aqui, cara, o jogo tá 1-1. Eu disse, como 1-1? Seu Atlético fez um gol agora. Eu disse, não pode. Aí eu olhei pro placar e tava lá 1-1. E foi um gol espírita, inclusive, né? Um muito... gol no meio do campo, né? Ribeiro, eu brinco muito, eu até vou fazer uma pesquisa esse ano. Gente, falando em Marcelo Groy, ontem foi o dia do goleiro, não tem nada a ver com o dia de hoje, mas já que a gente tem muito assunto sobre o futebol brasileiro, sobre o futebol gaúcho, isso porque a gente tem que ser sincero, né? As notícias aí, rapaz do céu, os treinamentos vão voltar, não vão, mas queria fazer uma brincadeira com vocês, mas uma brincadeira séria também. Ribeiro Neto, o melhor goleiro que já jogou na dupla Grenal para você de 2000 para cá. Tem que fazer esse preâmbulo. Por que tem que ser de 2000 para cá? Eu não entendi qual é a relação. É porque daí depois tem que colocar aqueles goleiros de 99, 89, 85 para trás, que normalmente o pessoal ainda já debateu muito sobre isso, entendeu? Porque se for pegar os melhores goleiros do mundo, todos são de 2000 para baixo. Então vamos pegar de 2000 para cima. Não sei. O melhor goleiro do Grêmio. O melhor goleiro do Grêmio. Eu divirjo. O Darley, o melhor goleiro do Grêmio é de 2000 para baixo, ou não? O Darley encerrou quando? Não, o Darley foi mais uns dias. Então, Darley. E do Internacional, o Klemer. Como é que eu vou tirar do Klemer? Embora o Alisson seja o melhor, talvez o melhor goleiro do mundo, o Klemer foi campeão do mundo, campeão da Libertadores, não tem como, velho. Aí é que está. Tu tem que fazer, por isso que eu digo que é muito complicado fazer esse tipo de eleição. Por exemplo, para mim o melhor goleiro do Brasil foi o Tafarel. E o Tafarel no Inter não ganhou nada. Não ganhou nada.
Só que, para mim, ele é o goleiro campeão do mundo, goleiro fantástico, sabe? Eu acho. Assim como o goleiro da história da seleção brasileira, para mim, viu? É isso aí. E o melhor goleiro da história do futebol brasileiro é o Manga. E pronto, é o que eu acho. Entendeu? Então, para mim, assim, ó, depende muito. Para mim é Manga, tá? Depois, melhor goleiro da história da seleção, Tafarel. Melhor goleiro da história do Grêmio. Para mim, é o Derlei. Mas eu acho que o Mazzaropi foi importante, né? O Lara, eu só tenho, né? Tá no hino e tal, mas não vi jogar, enfim, né? Eu fico com o Derlei, né? Agora, no Inter é o Manga. O que eu vou fazer? Então, mas tudo tem um porquê. Isso aí é muito subjetivo também. Tiagão, para você, na atualidade, já vou mudar um pouco de assunto. Marcelo Lomba, Danilo Fernandes, Vanderlei ou Paulo Vitor? Tá, antes de te responder, sem querer evadir, só quero aproveitar o gancho que tu trouxe o nome do Marcelo Groy e que ele estaria comemorando. Então, eu quero parabenizar o Marcelo Groy pela atitude humanitária que teve lá no Oriente Médio. Estava com dificuldade, para quem não tem informação e está nos acompanhando agora, como todos os brasileiros e os consulados e todo o trabalho diplomático do Brasil atuou no México, nos Estados Unidos, mas no Oriente Médio é difícil de penetrar. E aí uma comitiva da França conseguiria levar o Marcelo Groy e toda a sua família para a França para fazer uma ponte aérea para voltar ao Brasil. Ele está tentando escapar de lá, assim como Fábio Carrilli e todos os personagens brasileiros. E ele negou entrar no avião e que sua família não iria embora porque a secretária não tinha a cidadania europeia e não conseguiria, então, ficar os dias necessários na França. Com isso, depois foi oferecido uma passagem de avião por um trabalho alemão e o Marcelo Groy também não conseguiu esse suporte porque ficava a 1.000 quilômetros a cidade em que ele mora até o aeroporto e por isso estava mais uma vez embargado lá. E agora, então, daí o trabalho diplomático do Brasil consegue o resgate e essa semana o Marcelo Groy deve chegar, pelo menos a São Paulo. Não sei se vai conseguir vir a Porto Alegre, mas pelo menos volta para a Pátria Mãe Gentil aí. Mas muito bonito o gesto, né? E não deixar para trás uma funcionária que trabalha com ele. O Internacional nunca teve tão bem servido de goleiros como nesta safra, em que não só contratou muito bem e aperfeiçoou goleiros que eram coadjuvantes do futebol brasileiro. Danilo Fernandes e Marcelo Lomba não eram unanimidades nos times médios que jogaram, como Sport, como Bahia e tal, reserva em grandes clubes, como no caso do Danilo Corinthians. E nas mãos do Daniel Pavan, que para mim é um grande construtor de goleiros, é um grande reparador e construtor, conseguiram se tornar goleiros que seriam titulares em quase todos os clubes do Brasil. Ambos seriam titulares no Grêmio, por exemplo. Eu acho ambos melhores do que Vanderlei e do que Paulo Vitor, e Vanderlei é um goleiro que há muito tempo eu dizia que tinha uma brilhatura que merecia destaque, tá? Mas acho até que passou o grande boom dele. O Grêmio ainda conseguiu pegar um bom goleiro de mercado, que é o caso do Vanderlei, o Paulo Vitor muito abaixo, o Júlio César muito abaixo, mas o Vanderlei equipara um pouco com esses dois goleiros. Mas depois do Marcelo Groy, a camisa 1 do Grêmio ela está ainda aquém, e o Internacional tem dois bons goleiros, e tem uma safra boa com o Daniel, com o Kehler, com o Carlos Miguel, que foi emprestado, tem uma estatura alta e tudo, tem gente boa surgindo por aí. O fato é que Daniel Pavan é um grande um construtor de goleiros. Para mim, então, respondendo objetivamente, Marcelo Lomba e Danilo são melhores do que os goleiros do Grêmio. Caju, está com muita saudade de Marcelo Groy ou Paulo Vitor e Vanderlei estão dando conta do recado? Não tem como não sentir saudade do Marcelo Groy, né? Mas ele quis ir embora, a gente tem que respeitar a opção dele, né? Quis garantir o futuro dos netos dele, né? Faz parte do atleta que é profissional, né? Mas em certo ponto eu discordo do Thiago, porque eu vejo que o Vanderlei, ele é um bom goleiro, sim, e não vejo que os dois atletas do co-irmão são titulares no Grêmio hoje, porque o Vanderlei vem numa crescente, tá ganhando. O Grêmio tentou o Danilo antes do Vanderlei, por exemplo, que era reserva do Inter. Por matemática óbvia, se o Grêmio tenta o reserva do Inter, tentaria o titular. Vamos lá, Danilo Fernandes, antes da lesão,
era o melhor... Ó, Caju, o Danilo Fernandes, antes da lesão, era o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro daquele ano. Ele lesiona o Marcelo Lomba sem de titularidade e se torna o melhor goleiro do campeonato. Então, é uma pecha, entende? É uma credencial. Em um ano, o Internacional teve os 2 melhores goleiros do campeonato, um em cada turno. Ok. Essa é a tua opinião. Posso dar a minha opinião agora? Não, poder tu pode, só que tem que fazer análise com base em dados e fatos, né? O Vanderlei era reserva do Everson do Santos. No ano, por uma opção técnica do técnico, né? Concorda comigo ou não? Que era simplesmente o Sampaoli, que bota um goleiro na reserva, eu acho que está balizado, né? Bem, não vou dizer a tua opinião, cada um tem a sua, eu tenho a minha, né? Mas eu, seguinte, no ano que o Danilo foi eleito melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, Marcelo Groy poderia ser o melhor goleiro da América, né? Com grandes defesas. Mas o Marcelo Groy não é goleiro do Grêmio, ele perguntou do Vanderlei e do Paulo Vitor. É que tu tá citando o ano que o Danilo foi titular. E eu tô citando que naquele ano, Marcelo Groy era o melhor goleiro da América, ao meu ver. Não, hoje tudo bem. Segue, se o Marcelo Groy fosse o goleiro do Grêmio hoje e a pergunta fosse em comparativo ao Marcelo Groy, naturalmente o goleiro campeão da América, campeão da Copa do Brasil, que ascendeu até o patamar de seleção brasileira, seria o argumento que eu diria que é melhor do que esses dois. Agora, os 2 goleiros, inclusive o reserva, que não é titular do Internacional, foi sondado pelo Grêmio porque o Grêmio não tinha confiança no goleiro que fica tatuado com 5 do Flamengo e que nunca mais ascendeu a titularidade e busca o reserva do Santos, não tem como tu dizer que é do mesmo nível dos jogadores do Internacional. Não para essa posição. Bem, na minha tese, Danilo é melhor do que o Lomba. Acho que já merecia ser titular há muito tempo. Só saiu do gol porque se lesionou. O Grêmio tentou buscar o goleiro titular do Internacional, que estava prestes a terminar o seu contrato, e como ia cair no mercado, bons atletas não tem por que o clube do Grêmio não ir buscar. Mas, como não deu negócio, o Grêmio foi lá e trouxe um baita goleiro, que é o Vanderlei, que vinha na reserva do Santos por uma opção técnica, porque o técnico da época, Sampaoli, gosta de goleiros que saibam jogar com os pés, e o Vanderlei não tem toda essa habilidade. Então, o Grêmio foi lá e trouxe um goleiro que estava praticamente há um ano parado. Então, goleiros, como todos sabem, é só ser um pouquinho inteligente, que goleiro precisa, e precisa muito de ritmo de jogo e de sequência de jogos. Vanderlei chegou no Grêmio, começou a treinar, começou a receber oportunidades, está mostrando que é um bom goleiro, já fez grandes defesas, e eu vejo que Vanderlei não deve nada para ninguém. E eu não vejo que hoje, se o Grêmio contratar um dos 2 goleiros do co-irmão, vão chegar e vão ter que disputar vaga com o Vanderlei. Essa é a minha opinião, como eu respeito a tua, Thiago. Eu só queria deixar uma questão, eu vou fazer até a pergunta. Falando em um pouquinho mais inteligente, eu tô vendo, é bem respeitoso. Deixando essa questão de lado, pessoal, até para o Ribeiro Neto falar um pouquinho, na minha opinião, sim, eu acreditava que agora com o poder... Não! Marcelo Lomba, para ti, é titular indiscutível ou Danilo Fernandes pode ser titular sim ainda? Eu acho que os 2 goleiros do Inter estão no mesmo nível. Tá? Estão no mesmo nível. Agora, eu tenho que respeitar. Eu acho que por mérito, o Lomba merece ser o titular. Porque ele está numa grande fase. Acho que os goleiros são do mesmo nível. Tá? Mas eu respeito a titularidade do Lomba porque ele merece. É questão de meritocracia. Simples assim. Agora, são grandes goleiros, são bons goleiros, não há dúvida. E pro nível dos goleiros hoje, o Inter realmente está bem servido. E só sobre o Vanderlei, eu acho até o seguinte, ele chegou no Grêmio com muita vamos dizer assim, expectativa positiva, né? E o início dele foi meio claudicante. Talvez o gol que ele tenha tomado de falta do Caxias, a torcida ficou meio assim, sabe, tal. Mas agora as últimas atuações deles foram boas, então vamos aguardar um pouquinho, né? Eu acho que o Vanderlei é um bom goleiro. Não é nada extraordinário, mas eu acho que é melhor que o Paulo Vitor. Isso então já é já agrega ao time do Grêmio.
Entrando numa questão um pouquinho mais detalhada, pessoal, e daí vamos tirar o clubismo de lado. Esses goleiros que estamos falando estavam jogando melhor que o Marcelo Pitol, goleiro do Caxias, no Campeonato Gaúcho? Thiago Suma. O Marcelo Pitol é um dos goleiros mais experientes do Campeonato Gaúcho e não só experiente por tempo de carreira, né? Construiu por muito tempo carreira no Grêmio, depois circulou um pouco pelo interior e virou andarilho da bola. Mas é um jogador acostumado a jogar Campeonato Gaúcho, em que pese saber que o formulismo do Campeonato Gaúcho para um jogador de interior, ele ganha uma dinâmica muito maior do que qualquer jogador de clube como a dupla Grenal. É a Copa do Mundo. Eu não estou dizendo que ele joga com mais afinco, ou mais vigor, ou vitalidade do que os jogadores da dupla Grenal. Porém, é óbvio que a necessidade da plástica se faz muito mais necessária. O Marcelo Pitol se marcou muito por ser um jogador muito plástico e também muito bufante e tal. Eu acho que fez um bom campeonato, sim, pela experiência, pelas intervenções, pelo momento coletivo do Caxias, mas é um jogador que me lembra muito Fernando Henrique, aquele goleiro que foi do Fluminense, do Ceará, que era muito mais plástico e volumoso para suas atividades do que efetivamente qualquer coisa. E o Pitol se marca negativamente por ser um atleta muito reclamão também, né? Que busca, às vezes, o combate e tal. Mas assim fez um canal. Se fosse selecionar os 11 do campeonato, obviamente o Marcelo Pitol poderia figurar como goleiro da seleção do Gauchão, que não quer dizer muito, né? Caju, concordas? Olha, eu vejo que o Pitol é um bom goleiro para esses times aí do interior, Campeonato Gaúcho. Pode estar relacionado, pode ser selecionado como o melhor goleiro do Campeonato Gaúcho, mas o Grêmio já teve em outra oportunidade que contratou o melhor goleiro do Campeonato Gaúcho e qualidade técnica, infelizmente, não deu, que foi o Bruno, né? Que ficou como reserva, né? Eu vejo que a época do Pitol já passou, mas é um baita goleiro para os times aí do Campeonato Gaúcho. Sem dúvida nenhuma, é titular em qualquer um deles. Ribeiro Neto, Júlio César, terceiro goleiro hoje do Grêmio, está provavelmente indo jogar na Espanha. Quem seria o seu terceiro goleiro no Grêmio? Breno ou Felipe Mejolaro? Nem o próprio Grêmio acredita no Felipe. Vou falar as verdades aqui, tá? Dentro do Grêmio há uma corrente, e não é pequena, que considera o Felipe Mejolaro um goleiro baixo, né, e inconfiável, mesmo com todas as suas convocações para as seleções de base. Tá? Às vezes que eu vi o Felipe Mejolaro, ele não me chamou a atenção. Talvez eu tenha tido azar, né? Porque ninguém é convocado tanto tempo se não tem qualidades, né? Às vezes que eu vi, não me chamou a atenção, pelo contrário. Fiquei meio assim, sabe? Mas eu acho o Breno, vou colocar pela minha experiência de ver jogar. Acho o Breno mais goleiro que ele. Caju, e para você? Felipe ou Breno, terceiro goleiro do Grêmio? Lembrando que Paulo Vitor hoje é o primeiro reserva. Na minha humilde opinião, eu vejo que o Breno hoje seria o reserva número 1 do Grêmio, à frente do Paulo Vitor. É um goleiro muito bom, é um goleiro que tem confiança, ele é jovem, tem um futuro gigante e, como todos sabem, eu já postei várias vezes nas minhas redes sociais que o Breno vai ser o futuro camisa 1 do Grêmio. Não vejo Felipe e nem Paulo Vitor hoje melhor do que o Breno. Acompanho alguns treinos dele, baita goleiro, tem um futuro gigante pela frente, já entrou sem expectativa nenhuma, estava lá, eu vou ficar no banco, entrou num Grenal, foi muito bem, trouxe segurança para o time do Grêmio, vencemos o Grenal de 1-0, e eu vejo que não tem por que o Breno não ser o reserva número 1. Thiago, daí tu chega num campeonato brasileiro de aspirantes, um clássico Grenal, e o melhor jogador dos dois jogos é o goleiro. Um goleiro que não ganha oportunidades no time profissional. O que se faz com um goleiro desse? O Kehler, o Daniel, porque valor de mercado para colocar dinheiro em caixa, eles tecnicamente não valem. Não vale vender um goleiro desses, que daqui a pouco tu pode precisar. Tem que deixar ali. Mas
constrói uma carreira de um goleiro desses, com 24, 25 anos, nunca ter jogado? É complicado, é uma equação difícil. Outro dia a gente travava esse embate. O Grêmio tinha um quarto goleiro que era uma máquina uma vez, que era o Cássio, mas não teria espaço para jogar. A concorrência era braba, era Darley, era Pitol, era Martini. Ele acabou sendo vendido. Eu vejo que o Kehler já não é mais menino. E na hierarquia hoje montada, até antes de o Kudê chegar, porque quem bate esse martelo é o Daniel Pavan, o goleiro Daniel, o menino Daniel, ele tem preferência com relação ao Kehler, até porque é mais goleiro do que o Kehler. Tá? Eu mesmo criei um apelido para o Kehler na época de Campeonato Brasileiro de Aspirantes, né? Eu criei o Kehler, né? Apelidei ele, fiz toda uma brincadeira quando ele fazia os jogos lá em Alvorada, em referência ao goleiro costarriquenho que passou pelo Real Madrid, tudo, o Keylor Navas, né? E o Kehler teve a grata sorte para o azar, não só do Chegas, um episódio muito incomum no futebol, que foi na final daquele Campeonato Gaúcho, 3 goleiros na linha sucessória lesionarem e o Kehler ter que jogar. Isso é muito raro de acontecer. Eu, particularmente, tentaria realocar o Kehler, viu? Bem sinceramente. Também acho que não pega preço de mercado, porque é o quarto goleiro. Para isso tem que ter proposta, não adianta torcer que o jogador vai ser vendido, sonhar com isso se não chegam propostas efetivas, mas em épocas em que o Internacional está com os cofres bastante rasos, né, rarefeitos, vamos dizer assim, qualquer dinheiro é dinheiro. E o quarto goleiro só vai jogar numa hecatombe. E o Inter tem outras peças na categoria de base. Eu repassaria o Kehler. Claro, havendo uma proposta por um preço razoável, essa é a minha ideia. Debati com outros colegas da imprensa identificada que são contrários a essa teoria, que acham que o Kehler tem que ficar. Há uma narrativa de que ele pode ser aproveitado, especialmente por convocações do Daniel para a seleção de base, o que eu não acho provável agora, mas eu faria dinheiro no Kehler, viu? E falando em dinheiro, Ribeiro Neto, foi aprovado as contas do Grêmio da temporada de 2019 e mais uma vez o conselho administrado pelo presidente Romildo teve superávit. Agora o total de 2016 a 2019, nesses anos que o presidente está à frente, já é de 122 milhões. Teve superávit do ano passado de 22 milhões. E esse ano, provavelmente, não vai ter, por conta de todo esse calendário, né? Eu tenho dificuldade para analisar esses números. Primeiro porque eu tenho dificuldade com números mesmo. Tá? Em segundo lugar, se a gente for fazer um scout, usar esse termo aí, de como é feito essas contas aí, você vai ver que essa verdade aí não é totalmente verdadeira. Verdade verdadeira me lembrou Freud agora. Cara, os clubes estão endividados e o Grêmio, se não vender um jogador, vai ficar mal das pernas. Então, que história é essa de superávit? Né? É muito relativo. Está contando os impostos devidos do Profut? Sabe, não sei. É que ele chega, é uma coisa. Se a gente for lá dentro para ver os pormenores, vou dar o exemplo do Flamengo. Flamengo, tá um clube rico, vendeu horrores, gasta horrores, um orçamento não sei quanto. Aí você vai ver o clube que mais deve lá no governo federal. E deve milhões e milhões, não é pouco. Então, eu tenho dificuldade, para analisar esse tipo de coisa. Como eu admito a minha ignorância, eu nem entro em muito detalhes sobre isso, não sei nem como avaliar, entendeu? O que eu avalio é o que eu tenho no presente. No presente isso é admitido pelo próprio presidente do Grêmio. Tem que vender, assim como o Inter tem que vender. Se os caras estão diminuindo o salário, organizando com os jogadores uma forma de pagar lá adiante. Ninguém está lá. Pelo contrário, com bastante problemas financeiros, e é isso que é a realidade. O resto é manchete. E na manchete, tu sabe, né? Tu faz como tu quer. Eu até tenho uma questão, uma dificuldade, eu que trabalho muito com o futebol feminino, de saber a questão orçamentária internamente do Grêmio. Porque eu tive algumas conversas no final do ano passado, por conta que o Grêmio tinha saído da Série A2
ido para a elite do futebol nacional, e as meninas ainda estavam ganhando um salário razoavelmente bom para o futebol brasileiro feminino, mas a nível de Série A2. Por quê? Nas tendências, você de casa sabe que qualquer menino da categoria de base hoje ganha mais de 10 mil reais. As meninas do Grêmio, nenhuma estavam ganhando. Mas no Santos, no Corinthians, na Ferroviária, no Flamengo, aqui no Internacional, tinham condições de ganhar mais de 10 mil reais, jogadoras a nível de seleção brasileira. Daí tu vai procurar dados do futebol feminino? Não tem. O presidente disse que o custo das meninas seria de 3 milhões na temporada de 2020. Só que daí eu faço o cálculo interno que esses 3 milhões estão colocados também em reformas lá no Vieira Ramos. Porque 3 milhões tu monta a seleção brasileira hoje no futebol feminino. É uma coisa que eu tenho uma dificuldade, até se alguém conseguir me auxiliar do Grêmio no WhatsApp, porque planilha no site não tem nada disso. Caju, hoje vamos passar reto com o tal do intervalo, e agora eu queria entrar contigo no assunto, que é um pouquinho polêmico. Volta ou não volta os treinamentos? Os jogadores voltam para o CT essa semana já, agora na segunda-feira que vem, tem atividade, sem questão alguma, ninguém sabe quando vai voltar o futebol. Tu acha que eles deveriam voltar a treinar no CT mesmo, ou essa questão trabalhista entrava um pouco? Olha, pelo que eu venho acompanhando aí, tudo indica que os treinos vão voltar, né? Só que o Grêmio também está cogitando de fazer os seus treinos lá no hotel aqui lá de Viamão, né? Aquele hotel bem conhecido lá. O Vila Aventura. Os jogadores ficarem mais... Isso. Não quis dizer o nome por causa do... Não, mas é nosso apoiador, nosso querido amigo lá. Então é uma boa aí, por exemplo, se o Grêmio tiver a opção de estar indo e ficar lá uns 15 dias treinando no Vila Aventura, concentrado lá, fazendo a parte de preparação física, é uma boa, vai ser uma proteção maior para os jogadores, né? Mas eu acredito que a maioria dos times aí devam estar voltando aí nos próximos dias aí aos treinos, né? Apesar que a gente não sabe como é que vai ficar essa pandemia aí, né? Até eu, por exemplo, hoje é dia 27 e a empresa não sabe se eu volto ou não volto dia 4 a trabalhar. Eu acompanho muito o rodeio, PBR, porque eu morei em Goiás, né, gente? Questão de rodeio de touros, Barretos, Rio Verde, Goiás também. E agora, no final de semana, a gente assistiu via internet a etapa mundial da PBR nos Estados Unidos, portões fechados, peões, touros e um narrador com a equipe de transmissão. É o futuro, né, gente? As modalidades esportivas sem público. Thiagão, já dá para voltar ao futebol agora mês que vem ou tu acha que é cedo? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Nem o futebol, nem qualquer tipo de aglomeração. Essa pressão feita pelos cartolas da bola para a volta acelerada do futebol é um contrassenso na mão das principais orientações dos órgãos de saúde. Há poucos dias, Arina, se não me falha a memória, a cidade de Blumenau decidiu abrir as portas de um shopping, colocaram um cara com saxofone a tocar, e foi uma boiada, aproveitando a tua passagem por Barretos, foi uma boiada estourando e a tropa se lança para dentro do shopping. Thiagão, só para registrar não casualmente... Aqui, Oi. Só para registrar, completando essa sua informação, eu tinha visto hoje pela manhã, e abri aqui rapidinho, depois da abertura em shopping, 37 novos casos de pessoas com a Covid-19, e dessas pessoas, muitas estavam no shopping. É aí que eu ia chegar. Então, não são fatos isolados. Eu ia trazer esse fato, esse episódio, para ilustrar qualquer tipo de movimento de aglomeração de pessoas. Os caras decidiram, por zombar de algo da natureza tão letal quanto uma pandemia mundial, que estima números de guerra do Vietnã por dia no mundo hoje, mais soldados do que morreram meses de guerra do Vietnã. E ainda assim os caras zombaram disso, foram tocar saxofone, invadir lojas, se amontoar, e menos de uma semana depois, uma exponencial crescida no caso de infectados e possivelmente, tomara que não, mas possivelmente, também um aumento no número de mortes em Santa Catarina. Se ele traz isso agora para o futebol,
por mais que você me diga que os portões são fechados tanto para treino quanto para jogo, um treinamento com portões fechados de uma equipe de futebol do tamanho do Grêmio e do Inter não mobiliza menos do que 50 pessoas. E 50 pessoas já é aglomeração. Um jogo de futebol, mesmo com portões fechados, contando imprensa, organização, equipe de enfim, arbitragem, os jogadores, cartolagem, não mobiliza menos do que 150 pessoas. Nós estamos falando de muita gente, porque 150 pessoas por jogo. Quantos jogos numa rodada? No mínimo 10? Vamos aumentando, e aí nós temos esse caso aí que nunca vai se curar da pandemia se nós tivermos essa irresponsabilidade. Ribeiro Neto, a gente vem há 3, 4 semanas e se voltar, e se acontecer, e se der, e para você, tá voltando ou vai demorar mais um pouco por conta da crescente de casos? Eu não mudo a minha forma de analisar isso. Eu tenho 2 sentimentos, como eu já falei. A mais importante e a primeira é de que não tem que voltar nada. Eu acho que tem que ficar como está. Mas ao mesmo tempo eu tenho ciência do que representa essa quarentena e eu não posso deixar o futebol como uma ilha, né? Ele está dentro de um contexto, né? Onde que nós vivemos como sociedade. Eu entendo que há um certo desespero e eu entendo esse desespero, que a economia está derretendo, tá? A cada notícia de demissões que a gente ouve, a gente pensa um pouco mais sobre isso, né? E é um grande dilema que nós vivemos, tá? E acho que o futebol está nesse contexto. Eu acho que os treinos vão voltar. Eu acho que a partir de maio estão tudo treinando. Isso é bom? Provavelmente não. É o recomendável? Provavelmente não. Porque nós não temos certeza de como as coisas vão acontecer no nosso país, o tal do pico. A gente não sabe, está tateando no escuro, né? Mas eu acho que é inevitável, porque é uma pressão muito forte. E não é só futebol, eu acho que a economia como um todo. O que aconteceu lá em Blumenau deveria servir de exemplo, né? Houve uma precipitação e aí se pagou caro por isso, né? E acho que isso até vai servir de exemplo, né, para algumas atitudes que serão tomadas. Agora, a gente não pode, daqui 2 semanas, alguém, por exemplo, aí, ninguém me disse nenhuma notícia a respeito, desde a última quinta-feira, da vacina testada na Inglaterra. Ninguém diz nada, né? Eu gostaria de saber disso. Isso eu não gostaria de saber. Como é que estão reagindo, né? Quanto tempo demora para a gente saber os resultados? É isso que eu queria saber. Porque, repito, enquanto não houver vacina, meu amigo, nós vamos ficar muito tempo nessa paranoia e não tem como ser diferente. Agora, as consequências disso serão drásticas. A gente já sabe disso, né? Aliás, a gente sabe todos os dias, né, que a economia está derretendo. Até quando vamos suportar isso aí? Esse é um grande dilema. Mandar um abraço, está na nossa audiência, o Alex Herman, diretor da Liga Gaúcha de Futsal aqui do estado, que também deve estar com a cabeça tentando ver calendário, gestão, tentar entrevistar ele essa semana, porque calendário vai ser difícil de bater. E só para daí tu acrescentar também, Caju, a Argentina proibiu os voos até setembro. Então, Libertadores da Argentina só em outubro, meu amigo. E o Cudê tá lá, né? Caju. Ele não só volta. para acrescentar ali, Thiago, o Grêmio já está fazendo alguns orçamentos aí para compras desses kits aí da pandemia, né? Dos testes, álcool gel, essas coisas todas. O Grêmio já vem fazendo aí os orçamentos, como outros clubes aí também estão fazendo os orçamentos, né? E tudo indica que os clubes vão adotar o mesmo sistema que os times lá da Alemanha estão adotando, né? Esses treinamentos com poucos, 5, 6 jogadores fazendo treinamentos em separado, normalmente jogadores pela posição, né? Treinando junto. Isso aí, provavelmente, o futebol deve estar voltando pelo menos aos treinos. Na minha opinião, tá? Eu acho que é precoce. Deveria de ficar mais um tempo parado, não só o futebol,
mas em si todo o Brasil, porque vem dando resultado. E aqui no Rio Grande do Sul nós estamos chegando agora no inverno, que vai complicar bastante, né? E a respeito lá de Santa Catarina, eu vejo o seguinte: o shopping, ao invés de investir em segurança para os clientes que estão indo até o shopping, não, preferiu investir num músico. Nada contra aos músicos, eu acho que tem que ter investimento em se tratando de cultura, né? Mas esse não era um momento, esse era um momento de ser investido o dinheiro em... Tiagão, e o Eduardo Cudê vai voltar como? De carro? Não, sinceramente, eu não sei como é que está a questão da fronteira, o trânsito. Pois é, eu até estava conversando com alguns colegas que estão investigando realmente essa situação do Cudê, porque ela parece básica, mas não é. Dependendo do translado de fronteiras, se coíbe, as fronteiras estão fechadas. Eu, particularmente, não sei como está funcionando agora, mas sei que se o Internacional voltar às atividades, volta num primeiro momento, muito provavelmente, sem a presença do técnico, porque essa mobilidade dele não vai ser algo tão fácil, esse translado dele, viu? E em se tratando de Libertadores, bom, daí breca todo o game, né? Você imagina, até cedo vai estar fechada o tráfego aéreo em Buenos Aires, e nós temos não só os times de Buenos Aires, da Argentina, já jogando, como a necessidade, muitas vezes, de transitar pelo espaço aéreo da Argentina para ir para outros lugares. E estando fechado a questão de aeroporto, muito provavelmente o espaço aéreo não vai ser liberado. Isso intrinca cada vez mais a situação da Conmebol, empareda a Conmebol. Nós estamos diante de um caso, olha, nunca antes visto na história da humanidade, mas em case de agenda de futebol, nunca inimaginado, né? Nunca se pensou a possibilidade de nós termos um calendário que é um grande ponto de interrogação, que não tem, cada vez se apresenta com menos saída, né? Porque quanto mais a pandemia demora para se resolver, mais ela complica as federações num efeito cascata das regionais até as... Ribeiro, para você, dava para terminar a Libertadores agora? Aí que tá, eu acho que mesmo essa definição da Argentina, ela é subjetiva, ela é relativa, porque a Argentina está decidindo hoje de acordo com o que acontece hoje, né? A pandemia está nesse nível, então se impede voos até setembro. Daqui 2 semanas pode estar diferente, e aí provavelmente se tome uma decisão diferente. Então eu acho que ainda também é muito cedo para ter inclusive opiniões a respeito de qualquer coisa, né? E se a vacina funciona lá na Inglaterra? E aí na semana que vem tem uma... Até porque... Não sabe! Eu digo, até porque é mais louvável que você jogue para frente o cancelamento e depois corte o cordão umbilical dele, do que fique picotando, né? Não, agora pode, agora não pode, agora pode, agora não pode. Não, joga lá para frente que não pode. Se as coisas voltarem ao normal, aí corta o eixo de tudo e volta à normalidade. Ribeiro Neto, uma péssima notícia para nós brasileiros, nós planetários. Está na UOL, está no Estado de Minas, está nos principais jornais do Brasil hoje. Será repercussão também no plantão RDC Coronavírus. Recebi aqui a informação agora que um diretor do Reino Unido, em uma entrevista para Sky Sports, secretário de Estado Dominic Raab, disse que é improvável anunciar a vacina em 2020. Vai levar um tempo ainda e só em 2021 a vacina do Reino Unido. Então é uma péssima notícia. Lamento, né? E isso só reforça a nossa... Nós estamos tateando e vamos continuar tateando no escuro. É isso aí. Não tem jeito. O que eu acho? Achou mesmo, tá? Achou mesmo. Se a pandemia estiver em níveis como ficou o H1N1, eu acho que a rotina volta. Né? Porque o H1N1 não foi dizimado, ele permanece e a gente convive com ele. Né? Se o coronavírus atingir esses níveis, nós vamos conviver com ele também. E é isso aí.
Muito pessoal fala também, né, Ribeiro Neto, Thiago, Caju, da segunda onda, né, da Covid-19, que lá na China pode estar tendo por conta da volta das atividades, a normalização, mas ninguém sabe também. Pode ter sim uma segunda onda e o esporte em geral pode trazer isso em volta. A Alemanha tá para voltar ao futebol semana que vem. Não sei, duvido. Tiagão. A Alemanha foi um dos países que teve maior austeridade na sua quarentena, com uma gestão muito eficaz, não só de contenção do isolamento social, como também de correção médica, por ser um país completamente desenvolvido e que sempre depositou muitas fichas pós-Segunda Guerra no desempenho do seu plano científico e médico. Nisso, a Alemanha conseguiu ser um grande case de sucesso ao lado da Noruega e ao lado da Áustria. Sendo assim, a Alemanha se permite esse passo talvez maior do que a perna, porque justamente tem uma estrutura político-social e econômica que atenua ou desagrava a sua atitude. Diferentemente da Itália, diferentemente dos Estados Unidos, diferentemente dos países de América do Sul, como o Equador, a Venezuela, aqui no Brasil mesmo, né? O que nós vemos em Manaus essa semana é uma das cenas mais chocantes que o Brasil nos registra na história recente do país, né? Tiago, só deixa eu fazer uma vírgula, já que tu tocou nesse assunto de Manaus. Eu quero dizer para você o seguinte, a única diferença entre o estado de assistência à saúde do Amazonas de agora para antes é que estão morrendo mais gente por causa da pandemia. Porque a Amazonas sempre teve, aliás, como no país inteiro, né? É que agora se viu que é importante ter um sistema de saúde, né? Por quê? Porque está morrendo muita gente e isso independe de camada social. Tá? Agora, o sistema de saúde desse país sempre foi uma várzea. O sistema de saúde do país sempre foi completamente falso, sem nenhum tipo de critério. Antes da pandemia, as pessoas já ficavam em fila nos hospitais. Antes da pandemia, já ficavam nos corredores sem leitos. Só que agora tem uma doença que está matando mais. Essa é a única diferença. Manaus está enterrando mais gente, mas lá sempre houve um caos no sistema de saúde. Aliás, como no país inteiro, né? Vou deixar bem claro. Também sempre agravou aqui no Rio Grande do Sul pela condição climática e tudo isso. E aí tu tocou num ponto importante, a necessidade de um sistema público de saúde qualificado, né, para servir como escudo para os teóricos da não necessidade de um sistema público de saúde. Está se provando a necessidade, porque com o sistema falho morre muita gente. Imagina se não tivesse o sistema público de saúde, nós teríamos uma pandemia que estaria batendo só nas camadas mais baixas da sociedade, mais pobres, né? Então, tudo isso, voltando ao tópico, Guilherme, faz com que a Alemanha se permita esse passo largo. A consequência dele, nós vamos saber após ele ser dado. A Alemanha pode, com essa atitude, sinalizar para o mundo que a quarentena é a solução efetiva, se o futebol voltar e os casos não avançarem, ou a Alemanha pode errar como o Milão errou, né? Em não ser mais rígido com a sua iniciativa de contenção, de isolamento social. Vamos ver, os próximos capítulos nos resguardam isso. E sobre capítulos, Ribeiro Neto, me conte mais sobre o final de semana, o que tu andou assistindo por aí? Não, eu assisti um filme chamado Dupla Identidade, um filme razoável apenas, com o Owen, aquele cara do Rei Arthur, razoável, né? Não tive muita sorte em grandes filmes, não. Né? Tô vendo uma série que tá de graça lá no History, chamado Livro Azul, né? Que é sobre os OVNIs, que é um assunto que eu adoro, né? Uma pena que é dublado só, não tem na versão original, mas mesmo assim tá muito legal. O protagonista é o Doutor Estranho, então eu acho muito legal. Ele é ambientado na década de 50, bem na pós-caso Horror, né? Lá na área 51. Então é bem legal. O Livro Azul eu recomendo para vocês. Aí tá lá no History Channel, né? Série. Uma série. Caju, tu disse que está assistindo muitos jogos.
Pode seguir, Thiago. Não, fiquei com a dica. Eu gosto de OVNIs e extraterrestres também, bom. Caju, tu disse que tá assistindo jogos, vitórias, poucas derrotas do Tricolor Gaúcho. O que tu andou assistindo no final de semana de TV, ou de filme, ou de jogo? O que dá para deixar de dica aí pro pessoal? Bem, eu sou uma pessoa que eu sou meio contra alguns canais abertos. Eu não gosto de assistir alguns canais abertos, principalmente a líder de audiência, né? Não gosto porque opiniões minhas, né? Mas eu venho assistindo bastante YouTube, venho buscando jogos, até mesmo para estar conhecendo ainda mais o meu clube do coração, né? Estudando bastante a respeito de Grêmio, né? E vendo jogos, vitórias, rotas também, né? Pontos que daqui a pouco que o Grêmio pode estar pegando de exemplo para estar acrescentando ainda mais após essa pandemia, né? E lógico, mais em tudo, aproveitando o momento para curtir a família e os filhos, né? E claro, através do estágio da aprendizagem de outros programas sociais, o CIERS transforma a vida de muitas pessoas. Acesse aí o portal www.ciers.org.br e fique por dentro de toda a programação do CIERS. Tiagão, e você? O que andou aprontando no final de semana? O que tu andou assistindo? O que dá para deixar de dica para a galera que está em casa? Cara, vou fazer sugestão de 3 filmes, tá? 3 filmes que se encontram no Netflix. O Ribeiro certamente conhece, é o remake, tá? De 2016, mas o remake de uma das grandes obras do cinema de 1959, que é Ben-Hur, né? Eu tinha curiosidade de ver o remake, ver como é que era a repaginação, e eu sempre tive um pouco de medo que não correspondesse, né? Mas me surpreendeu positivamente, tá? Bom filme mesmo, com Rodrigo Santoro no papel de Jesus Cristo, tendo Morgan Freeman, né? Um bom filme e é um dos grandes clássicos do cinema, ao lado de Titanic e Senhor dos Anéis, o filme que mais ganhou estatuetas do Oscar, né? Depois também Sérgio, o filme que eu vi no Netflix com Wagner Moura no papel principal, sugiro muito que o pessoal acompanhe. Eu particularmente não tinha muito domínio da história do Sérgio Vieira de Mello, diplomata brasileiro, que era o número 02 da ONU, era o cotado para assumir o cargo do Kofi Annan, era homem forte do presidente Bill Clinton depois do presidente Bush, e é mandado para o Iraque para fazer a pacificação do Iraque, e lá acaba vitimado e morre, e aí começa o filme, tem a história de Mello, um grande brasileiro aí, e que vale a pena conhecer, tá? Um exemplo bom de brasileiro em épocas em que os exemplos são negativos. E, por fim, um filme que me emocionou bastante, algumas críticas sobre a sua obviedade, mas que, acima de tudo, fala de alguns bons valores humanos, O Milagre da Cela 7, tá? É uma novidade da Netflix aí, um filme turco, tá? E que traz aí uma relação de um pai com problemas de deficiência mental, a sua filha, o pai acaba preso e tem todo o desenrolar da história. Muito bonito, uma obra muito sensível, ficam 3 tipos bem distintos de filme aí para a moçada. Nesse modelo, a gente vai se adaptando na questão do home office. Gente, seguinte, a minha dica é o documentário sobre A Casa de Papel, La Casa de Papel. Não é a série, é o documentário da série. Por que virou um fenômeno mundial? Eram os atores já falavam, cara, a gente já estava escanteado, a gente já estava, até que a Netflix comprou, e do nada eu acordava com 2 milhões de seguidores a mais nas minhas redes sociais. Fica aí a dica. Ribeiro, muito obrigado, satisfação em conhecê-lo. Até amanhã, Ribeirinho. E ó, parabéns por essa tela maravilhosa sua. Não sai da chamada, legal, que esse é software novo, hein? Tá legal. Tchau, gente. Abração. Valeu. Valeu, Ribeiro. Caju, obrigado. Tchau. Caju, muito obrigado pela oportunidade, Gui. E aproveitar aqui e deixar um recado aqui para a Nação Tricolor. Quarta-feira, às 20 horas, no canal do YouTube no Instagram do Caju Tricolor, vai ter uma live lá com o ex-goleiro Galato, hein? Tirar todas as curiosidades, aquela resenha lá com o goleiro lá. Forte abraço aí, valeu pela oportunidade. Ribeiro, Thiago, foi um prazer participar com vocês aí. Obrigado. Thiago, obrigado.
Travou para mim aqui, viu, Guilherme? Obrigado, Thiago. Agora tá. Valeu. Agora soltou, tá? Um grande abraço ao Ribeiro, a você. Obrigado pelo convite mais uma vez, ao Caju. E contem comigo aí, tô sempre à disposição para falar de futebol e o que mais pintar na área. Valeu? Falou! Valeu. E contem também com o CIERS, que há mais de 50 anos é referência em estágio e aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Voltamos amanhã com a RDC Esporte. Tchau! RDC Esporte, oferecimento CIERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades.